Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A nossa leitura hoje será dos versos de 13 até o verso 27. Vamos lá, queridos, eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos me acompanhem, por favor. Diz assim então a palavra de Deus: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assôs, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assôs, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe na leitura desta palavra. Vamos lá, queridos. Bom, pela graça de nosso bom Deus, nós chegamos hoje aqui à reta final do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que nós poderíamos aqui dividir esta reta final em três partes, né? Na primeira parte, que vai do verso 13 até o verso 16, Lucas ele se preocupa em nos localizar na história, mostrando aqui o caminho percorrido por Paulo para finalizar a sua terceira viagem missionária. Quando o apóstolo aqui, nós vimos, ele tem a preocupação de retornar para Jerusalém e retornar a tempo da festa de Pentecostes. Na segunda parte desta reta final, o que nós temos aqui? Nós temos o seu discurso de despedida. E esse discurso de despedida de Paulo, ele subdivide-se em duas partes também. Na primeira parte de seu discurso, ele se mostra convicto pelo Espírito Santo, né? Inclusive ele sugere aqui que o Espírito Santo o avisou de que ele seria preso e condenado à morte. Já na segunda parte deste discurso de Paulo, é uma parte em que ele traz admoestações aos presbíteros, já que ele acredita que ele não mais veria esses presbíteros, que ele tinha, como dissemos, essa convicção de que ele seria preso, condenado à morte. Então ele traz aí mais essas admoestações finais aos seus presbíteros de Éfeso.
E nestas admoestações finais que Paulo traz aqui a esses presbíteros de Éfeso, de alguma forma elas se assemelham às palavras de despedida do próprio Jesus, quando precisou anunciar a seus discípulos que ele partiria desta vida. E você vai ver isso mais especificamente nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. E aí a parte final mesmo do capítulo 20 traz a despedida de fato de Paulo. Quando ele é uma cena até emocionante que nós vemos aqui, ele abraça esses presbíteros e ora com eles, despedindo-se deles, como disse, repito, com a convicção que o Espírito Santo já tinha falado com Paulo de que ele certamente seria preso, levado a julgamento, condenado à morte, e assim ele não mais veria estes irmãos aqui. Mas vamos lá, queridos. O que nós vamos trabalhar aqui hoje especificamente? Nós vamos trabalhar o discurso de Paulo, as últimas palavras de Paulo para os seus presbíteros. Isso na sua primeira parte, que é aí a partir do verso 17. Então, o que nós temos aí no início dessa nossa leitura? A localização da história, Lucas faz isso com maestria, e agora aqui, Paulo tendo pouco tempo para chegar a Jerusalém, que ele queria chegar para a festa de Pentecostes, se ele tivesse que retornar a Éfeso, seria complicado. Nesse momento ele estava aqui a cerca de 60 quilômetros de distância, digamos assim, num caminho contrário. E aí, por conta disso, ele conseguiu se comunicar com esses presbíteros, pediu para que eles viessem ao seu encontro, para que ele não perdesse tempo. E ali, Paulo, diante dos seus discípulos, dos seus presbíteros de Éfeso, ele começa a trazer algumas instruções para eles, mas não sem antes iniciar com um testemunho pessoal. Pastor, por que ele começa com um testemunho pessoal? É o que nós vamos ver agora, que é a partir do verso 18. Então, Paulo começa dizendo assim para os presbíteros de Éfeso: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então ele começa seu discurso falando de um testemunho pessoal. Versos 19, 20 e 21. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos. E esta expressão aqui ela é interessante. O que significa essa expressão, tanto a judeus como a gregos? De forma resumida, é para todo mundo, para quem o encontrasse pela frente. Então, judeus e gregos, essa expressão dá isso. Para todas as pessoas com quem Paulo encontrava, ele testificava o quê? Verso 21, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, que riqueza de informações nós temos aqui nesses versos, acerca deste testemunho de vida ministerial de Paulo, que ele faz questão de rememorar a estes presbíteros. Só que há um detalhe. Perceba que este testemunho de Paulo se dá, queridos, quando e ele menciona aqui, no verso 19, quando ele está enfrentando as ciladas dos judeus. O que significa isso? Significa que Paulo está demonstrando a estes presbíteros de Éfeso e também para as nossas vidas, em como que ele reagia, como que ele respondia com o seu testemunho pessoal na vida, mediante as duras ofensas que ele recebia por parte dos judeus, mediante as falsas acusações que eram dirigidas pelos judeus, mediante as ameaças de morte o tempo todo. Como que ele reagia? É este testemunho que ele está demonstrando aqui, diante destas coisas. Então, qual é o sentido aqui? Queridos, o sentido é muito simples. É muito fácil apresentarmos um bom testemunho cristão quando tudo vai bem na nossa vida. Quando o dinheiro está na conta, quando as contas estão em dia, quando estamos em lua de mel com a esposa, quando estamos de bem com os filhos, quando no trabalho há uma plena harmonia, quando tudo vai bem, é muito fácil mantermos uma serenidade
E quanto à nossa fé, é muito fácil mantermos um bom testemunho. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: e quando as coisas vão mal? Quando a nossa vida vira de cabeça para baixo? Quantos crentes decepcionam em seus testemunhos quando enfrentam as piores das tribulações em suas vidas? Queridos, quantas vezes nós já vimos crentes escandalizando a comunidade com o seu péssimo testemunho quando estão vivendo sob pressão mediante as dificuldades da vida. Quem, por exemplo, nunca viu um bom crente perder a cabeça numa discussão quando ele está irritado, e aí ele passa a xingar palavrões, e aí ele passa a ter atitudes reprováveis, às vezes até mesmo atitudes agressivas. Queridos, se nós olharmos para a Lei Maria da Penha e a execução dessa lei, você vai se assustar se você for pesquisar, e você vai ver que grande parte das agressões de maridos em suas esposas, elas vêm de maridos crentes. E ainda, quem também nunca viu crentes, mediante as maiores tribulações e provações que enfrenta, duvidar até mesmo de Deus, balançar na fé? Quem nunca viu estas coisas? Então o que nós estamos aprendendo aqui a despeito do testemunho pessoal de Paulo mediante a sua vida terrível de perseguição? Diante da pressão dos judeus, que se configurava aqui, como nós dissemos, por meio de ofensas duras, falsas acusações, ameaças de morte, como que Paulo mantém o seu testemunho? Verso 19, acompanha aí comigo: servindo ao Senhor com toda humildade. Este é o testemunho de Paulo mediante as suas maiores tribulações. Queridos, esse serviço de Paulo ao Senhor com toda a humildade é como se ele respondesse às aflições de sua vida, mais ou menos assim. Ao invés dele dizer: Senhor, eu sou teu servo, eu não admito passar por essas coisas, que são frases comuns dos crentes de hoje. O serviço de Paulo ao Senhor aqui, com toda a humildade, é como se ele respondesse da seguinte forma: Senhor, as provações são muitas, as lágrimas escorrem pelo meu rosto quase que diariamente, ameaças de morte me rondam o tempo todo, que eu vou dormir, eu não sei se eu vou acordar. E é como se Paulo respondesse então da seguinte maneira: mas eu não vou me deixar levar por nenhuma dessas coisas, não vou desanimar, mas perseverarei no Senhor e manterei firme o meu propósito de cumprir o ministério que o Senhor me confiou. Que é mais ou menos o que ele vai dizer nos versos seguintes, queridos. Veja aí a partir do verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Então veja que as duras cilatas promovidas pelos judeus não fez com que Paulo deixasse de anunciar o Evangelho publicamente e de casa em casa, ou seja, nas ruas, aonde ele se encontrasse, ou ainda nas suas visitas aos irmãos. E anunciar o quê? E anunciar para quem? Verso 21, testificando tanto a judeus como gregos, que eu falei anteriormente, significa para todo mundo, para qualquer pessoa com quem ele encontrasse, testificando o quê? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembrando que Paulo está falando de si mesmo, de seu testemunho pessoal. Ou seja, Paulo não era aquele perseguidor da igreja, porém, queridos, por isso que ele fala aqui de arrependimento.
Ele arrepende-se de seus pecados e ele torna-se então um fiel servo de Jesus Cristo. Por isso aqui no verso 21, testificando o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembrando aqui então, queridos, que Paulo está falando do seu testemunho pessoal. Então quando ele fala de arrependimento e de fé em Jesus Cristo, ele está falando dele mesmo. Esse é o exemplo que Paulo traz a esses presbíteros. Eu me arrependi e eu passei a seguir fielmente a Jesus Cristo. Sendo assim, queridos, as palavras dele para os presbíteros foram: façam o mesmo. Demonstrem na vida de vocês o arrependimento que vocês tiveram quando a conversão tornou-se fato na vida de vocês, a fim de que vocês promovam a fé em Jesus Cristo como exemplo pessoal. Nesse sentido, queridos, qual a aplicação aqui deste ensino para as nossas vidas? Se você que está me assistindo agora, se você é um bom crente, lembre-se aí do seu testemunho de conversão. Você se arrependeu de seus pecados e você passou a confiar e a seguir a Jesus Cristo. Pegue essa sua história de vida e não cale, e anuncie para as pessoas. Diga: eu me arrependi, eu era assim, desta maneira, reconheci os meus erros e hoje passo a viver para Cristo Jesus, essa é a minha fé no Senhor. Abra sua boca e anuncie a todos, gregos e judeus, que Jesus Cristo é o seu Senhor, o que Ele fez pela sua vida, Ele é o seu Senhor. E aqui então, queridos, Paulo ele finaliza esse testemunho pessoal, no verso 21, passando agora a contar aos presbíteros o que o Espírito Santo de Deus lhe disse. O texto aqui, obviamente, não nos dá muitos detalhes acerca disso. Simplesmente Paulo diz que o Espírito Santo falou com ele, disse para ele que ele enfrentaria algumas situações, e é o que nós temos então a partir do verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, não sabendo ao certo. Por quê? Porque no verso 23 ele diz: senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então ele pega esses presbíteros, lhes rememora o testemunho pessoal de Paulo e agora diz: olha, estou indo para lá, não sei exatamente como vai acontecer, mas eu sei o que vai acontecer, porque o Espírito Santo me assegura que eu vou enfrentar cadeias e tribulações. Queridos, o que isso pode significar para as nossas vidas? O que nós aprendemos com isso? Que nós não fomos chamados à existência, que nós não fomos chamados ao Evangelho para curtirmos esta vida, conquanto podemos ter prazer em muitas coisas. Mas o propósito primeiro para a nossa vida não é este. Nós não fomos chamados para curtir esta vida, queridos. Nós temos uma eternidade para nos regozijarmos em Deus. Então eu não sei por que tanta ânsia pelo luxo desta vida, pelas riquezas desta vida. Se em Cristo Jesus nós temos a garantia de uma plena eternidade, com toda a glória de Deus, com toda a graça divina. Portanto, queridos, o nosso tempo hoje é tempo de nos entregarmos por completo à obra de Deus, conscientes de que as provações farão parte de nossa caminhada. Basta lembrarmos das palavras de Cristo Jesus: no mundo tereis aflições. Então farão parte da nossa caminhada no Senhor. Em outro momento, no momento semelhante, quando Jesus se despedia de seus discípulos, ele os disse, está lá em João 15:20, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Nesse mesmo sentido, queridos, Jesus Cristo também trouxe umas palavras aos discípulos, aos 12, falando sobre o final dos tempos.
E se nós cremos que nós temos vivido os tempos finais, as palavras que Jesus disse aos discípulos, aos 12, acerca dos tempos finais, ela nos é plenamente atual. Veja o que Cristo disse, está lá em Mateus capítulo 24, versos de 9 a 14. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Parece que eu estou vendo isso aqui na pandemia. Parece que nós temos visto exatamente isso aqui nesse período de pandemia. Jesus prossegue dizendo: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí ele conclui dizendo aos seus discípulos: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E aí então virá o fim. E aí eu te pergunto, cadê o nosso testemunho? Diante das aflições, nós somos encorajados aqui pelo testemunho do apóstolo Paulo, de aí ainda mais nos mostrarmos fiéis a Deus, perseverantes no Senhor. Mas tem acontecido o contrário, queridos. É mediante as tribulações que nós enfrentamos que nós recuamos, que nós desanimamos, que nós fraquejamos em nossa caminhada. Está tudo errado. Estamos vivenciando o contrário daquilo que a Escritura predisse a Cristo Jesus, como nós lemos aqui no texto de Mateus, e como no testemunho do próprio apóstolo Paulo ao encorajar os presbíteros de Éfeso. Eu estou indo para a morte, meus presbíteros, mas esse é o meu testemunho. Façam dessa mesma maneira. E aí, queridos, é diante desta realidade que Paulo vai concluir a primeira parte aqui do seu discurso, dizendo aos presbíteros o seguinte no verso 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ah, meus irmãos, como que esse verso 24 precisa ser a realidade de cada um de nós. Precisamos pesar esse verso 24 na nossa vida, queridos. É Paulo nos ensinando aqui que a vida do bom crente, que na vida do bom crente, nada mais importa do que o seu compromisso de realizar a obra de Deus por modo perseverante ante as maiores lutas que enfrentamos e que ainda haveremos de enfrentar. E se realizarmos, meus irmãos, para finalizarmos aqui, e se realizarmos a obra de Deus de modo perseverante, sem recuar na proclamação do Evangelho, haveremos de nos sentir aqui, de nos sentirmos como Paulo, aqui na sua despedida, quando o apóstolo, com consciência tranquila, ele confessa assim a seus discípulos, nos versos 26 e 27, portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Eu sei que eu ensinei. É Paulo dizendo assim, eu sei que eu ensinei para vocês. Eu estou indo para Jerusalém, para ser preso, condenado à morte, mas eu estou indo com a consciência tranquila, porque eu ensinei tudo para vocês. Eu não me calei, não deixei de alertar a vocês quanto às tribulações desta vida e o modo pelo qual vocês deveriam se comportar, testemunhar diante das maiores dificuldades. Estou limpo do sangue de vocês. E o verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Isso aqui é interessantíssimo para finalizar, queridos. É Paulo dizendo, eu jamais deixei de vos anunciar
todo o desígnio de Deus. Vou simplificar isso da seguinte forma: a nossa pregação aos pecadores não pode ser aquela pregação que diz o seguinte: Jesus te ama e quer te salvar. Mas nós precisamos anunciar todo o desígnio de Deus. Jesus te ama, quer te salvar, mas é necessário pleno, total arrependimento de seus pecados, abandono de pecados, para uma vida plena, entregue a Cristo Jesus, porque as nossas igrejas estão cheias de crentes não arrependidos, que continuam carregando em suas vidas os mesmos pecados de outrora. Concluo dizendo, não são crentes, não existe crentes não arrependidos. Ou você é crente no sentido geral e total da palavra, arrependido e com vida entregue a Cristo Jesus, ou você é alguém que continua tropeçando, ou é semelhante ao jovem rico. O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Vai, vende tudo que tem e me segue. E ele saiu triste, porque ele sabia que ele tinha muitos bens. Está cheio de crentes nas nossas igrejas assim, queridos, que estão na igreja, mas não conseguem viver uma vida por completo de entrega a Deus. Querem carregar nas suas mochilas, nas suas bagagens, a mesma vida de pecados de outrora. Não é isso, queridos. Paulo, com consciência tranquila, diz: olha, estou limpo do sangue de vocês, porque eu vos anunciei todo o desígnio de Deus. Esse é o nosso exemplo que nós aprendemos aqui nesta noite. Que o Senhor nos encoraje a uma vida que testemunhe corajosamente desta forma. Em nome de Jesus. Que o Senhor assim nos acrescente. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.